Eu amo o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo o Espírito de Deus. Eu amo o Espírito Santo. Ele é meu amigo. Ele tem meu respeito, Ele tem minha honra. Ele tem meu coração, Ele tem minha submissão, minha obediência. Ele tem minha fome, minha sede por Ele. O Espírito de Deus é precioso. Se você se mover, eu vou me mover. Então, eu não sei se alguém tem disponibilidade para o mover do Senhor. Eu não quero ficar repetindo as mesmas coisas que eu sempre tenho falado. Apesar que Paulo precisou falar para uma de suas igrejas que repetir as mesmas coisas não era cansativo para ele, era uma segurança para aqueles irmãos. Mas, meu irmão, você precisa abandonar a cultura de culto evangélico, programado, pré-determinado, orquestrado para atender a necessidade das pessoas, para satisfazer a vontade das pessoas. Não se trata disso. Aqui nós não fazemos isso, nós não estamos aqui para isso. Nós temos a plena consciência que estamos diante do Deus vivo, Criador do universo, Criador de tudo, doador da vida, do fôlego, que tem todo o poder, sabedoria, riqueza, graça, milagre, cura, saúde, alegria, força, paz, sabedoria, conselho, libertação. Você sempre precisa aprender a manter os seus olhos nele, suas expectativas nele, aberto ao que ele está fazendo. Se você é um cristão que tem pressa, ainda você não entendeu algumas coisas das Escrituras, do mover de Deus. Entende isso? É preciso que você se desprograme daquilo que foi uma formatação evangélica nos cristãos que fizeram com que eles já programassem o culto na mente deles, e quando isso não é correspondido, eles ficam frustrados, eles sentam, eles ficam incomodados, coça a bunda, vai no banheiro, volta, toma água, vai lá fora ver se o carro foi roubado. Eu estou aqui para te gerar perturbação, para você ir embora perturbado comigo, estressado comigo, ofendido comigo, querendo me matar. É uma lista muito grande. Você deverá entrar na lista, pegar a senha. Talvez você não vai conseguir nem conseguir efetuar o seu plano de assassinato, porque já tem vários à frente. Minha mãe fica desesperada, orando. Deus, guarda o nenenzinho. Graças a Deus por aquela hora mesmo. O André me contou uma história. A mãe dele é mãe de santo, lá em São Paulo. Do tambor bravo mesmo. E aí eles estavam lá no culto deles, queimando, no fogo do inferno. E os demônios falaram com a mãe dele. Com ele a gente não pode fazer nada por causa do rapaz que cuida dele. Nós odiamos aquele rapaz. Mas o homem lá em cima não deixa a gente tocar nele, fazer nada com ele. Eu falei, que bom, né, André, que eles falaram isso, que senão eu já estaria morto. Graças a Deus, porque Deus não deixa eles fazerem nada comigo. Senão eu já estaria atropelado, né? Glória a Deus, porque Ele não deixa, senão o inimigo já teria me devorado vivo. E eu não estou fazendo nada, eu só estou seguindo minha vida, andando com Deus, amando Jesus, buscando ser santificado, aperfeiçoado, amadurecido, buscando aprender a amar as pessoas,
amar aqueles que eu não gosto. Entende isso? É simples, irmãos. Existem pessoas que carregam uma coisa. Tem chaves espirituais. Eu amo o Espírito Santo, eu amo o mover de Deus. Eu literalmente sei que eu existo para isso, que eu fui criado pelo Senhor para isso. Para o mover dEle, para a presença dEle. E eu não quero fazer outra coisa, eu estou bolando um plano. Vou comprar um terreno, inclusive a Mary me ofertou esse terreno. Eu decidi que ela me ofertou. Fiquei sabendo que ela tem um terreno em Buenos Aires, no alto da montanha. Não é Buenos Aires, não? Cachoeirinha, tá bom, mesma coisa. E eu tomei dela esse terreno. Vou dopá-la e levá-la no cartório para passar para mim o terreno. Né, Miguel? Miguel vai me ajudar. Tá com cabelo bonito, Miguel? Você continua usando máscara. Ô filho, seja liberto em nome de Jesus. Você é tão bonito sem máscara, Miguel. Mas ela é toda alegrinha, né? Estou reparando ela desde o início da reunião. Que gracinha. Eu apresentei ela para o Senhor, né? Aí, ó. Ficou com avivamento. Por isso que ela feliz da vida, está batendo palma. Muito lindinha. Ainda bem que ela não puxou o Anderson, né? Pior que puxou, né? Então, eu vou comprar uma cabana, construir uma cabana no alto de Cachoeirinha e vou ficar lá. Não quero ver ninguém, não quero ter internet, não quero ouvir essas músicas, não quero saber de nada. Só ficar lá, só descer para descer fogo nas pessoas e voltar. Eu só nasci para isso, gente. Sinceramente. E às vezes nem eu consigo codificar isso, entende? Isso me desafia, é um desafio para mim. É um desafio para as pessoas que estão à minha volta. Entende? Eu sei o que eu estou falando. Mas Jesus vai ensinando a gente, né? Amém? Amém. Vocês estão bem então, né? Ok. Vamos ver aqui se tem alguma mensagem. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Arrependam-se, raça de víboras. Deixa eu ver se tem outra melhor. É mole. Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. João capítulo 9, verso 41. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quarta-feira nós tivemos eu pelo menos, talvez somente eu, tivemos uma noite maravilhosa, profunda, poderosa. Eu estou com a canção até hoje, continuo cantando essa canção. Esse momento espontâneo que nós tivemos diante de Deus, buscando a glória dEle, buscando ver a glória dEle, sermos transformados à sua imagem. Foi uma noite maravilhosa. Não, para alguém foi também ou não? Então, nós tivemos uma quarta maravilhosa. Pelo menos eu tive. Espero que pelo menos mais uma pessoa tenha tido também. E o Espírito do Senhor está fazendo algo profundo e poderoso naqueles que estão disponíveis, abertos, respondendo à obra dEle. E essa jornada é uma jornada maravilhosa. E nós somos privilegiados de termos a obra e a ação do Espírito Santo nos renovando a mente, nos transformando, nos aperfeiçoando segundo o coração de Deus.
E, gente, nós estamos numa jornada de preparação para o encontro com o Senhor. Então nós temos que levar isso muito a sério. Eu tenho sempre repetido isso aqui. E você precisa estar bem convicto dessa obra do Espírito na sua vida, que é o objetivo dele, revelar Jesus a você, convencer você do pecado, da justiça e do juízo, renovar a sua maneira de pensar, te levar ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. É disso que se trata a sua fé, é disso que diz respeito à sua confissão de fé. É conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, é crescer em intimidade com Ele, porque o que conta é o quanto você conhece do Senhor e o quanto Ele pode te conhecer. Então, à medida que você o conhece, você está sendo transformado à imagem dEle. E esse é o objetivo da sua fé. Não é você ser salvo simplesmente, não ir para o inferno, não ser condenado com os ímpios. Isso é maravilhoso, mas isso é somente um start para um processo de intimidade com o Senhor. Filipenses 3,12 deve ser um dos textos básicos e base da sua jornada de fé. Quando Paulo diz que ele foi alcançado para alcançar Jesus, e ele prosseguia para esse alvo, para esse objetivo. Ele sabia que ele não julgava que ele já estava pronto, que ele já tinha alcançado isso, mas ele seguia em busca disso, porque para isso ele foi alcançado por Cristo Jesus, para conhecer Jesus, para alcançar a suprema grandeza de conhecer Jesus e ser achado nele. Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Não, depois, no dia da eternidade, não venha me encontrar lá na eternidade e falar: eu não sabia, agora eu estou aqui algumas vezes pagando um preço por isso. Eu vou falar: eu falei sim, várias vezes, eu repetia várias vezes a mesma coisa, eu pregava toda a reunião a mesma coisa. Talvez sua mente estava completamente tomada pelos cuidados da vida, pela carne, mas isso é uma responsabilidade de cada um. A sua jornada é individual, a jornada da Dani é individual, independente do Sandro, ainda que ele seja uma só carne, mas ela precisa fazer a corrida dela e o Sandro a corrida dele. Entende isso? Bom, o que eu quero falar com tudo isso aqui essa manhã? Jesus havia curado esse cego de nascença. Ele era cego e Jesus vai então curá-lo, João 9. Todo mundo conhece essa passagem. E aí o sistema religioso vai questionar por que, como, quem, queria todo o relatório. Eles nem cogitaram enaltecer o poder de Deus por uma pessoa que era cego de nascença ter sido curado da cegueira. Eles estavam tão perdidos na religiosidade deles, que eles nem estavam dando méritos ao fato de que uma pessoa cega de nascença agora estava vendo. Era algo tão extraordinário, mas eles estavam tão aprisionados no sistema religioso, que eles só queriam saber quem tinha feito aquilo, por que tinha feito no sábado, se era proibido, se era contra a lei, como que tinha sido feito. Vocês conhecem a passagem. E no final disso tudo, alguns fariseus ouviram o que Jesus estava dizendo, e eles falaram: o Senhor também está falando isso a respeito de nós? E esse texto que eu estou trazendo aqui como base, verso 41, Jesus estava respondendo a essa indagação dos fariseus. Jesus estava dizendo para os fariseus: se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados. Mas agora que vocês batem no peito para dizer que veem, que enxergam, que veem claramente, que sabem das coisas, então a culpa de vocês permanece. Porque se vocês estão dizendo que vê, então vocês são responsáveis por isso. Vocês estão indagando, vocês estão questionando, vocês estão querendo explicações de como esse milagre aconteceu, vocês estão querendo que o poder de Deus se sujeite ao governo e domínio religioso de vocês. Então vocês estão dizendo, estão afirmando que vem. Então a responsabilidade é de vocês, segundo aquilo que vocês afirmam que vem. O que eu quero trazer isso para mim e para você nessa manhã, irmãos? Eu quero trazer um senso de responsabilidade. Eu falei na última quarta-feira: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. E eu estava dizendo exatamente sobre nós termos a visão
celestial, ver como Deus vê, enxergar a nossa vida, nossos dias, nossos relacionamentos, nossas finanças, nossas emoções, tudo, sem exceção, segundo a ótica divina, segundo a maneira como Deus vê as coisas, segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Porque se nós vermos como o Senhor vê, se nós vermos segundo a perspectiva divina, nós seremos cheios de luz, nosso corpo estará cheio de luz, nós não estaremos em trevas, porque Deus é a luz, porque Deus é a verdade. Então há uma necessidade, irmãos, de nós vermos e vermos da maneira de Deus, com os olhos de Deus, com a mente de Deus. Isso tem a ver com o entendimento. Paulo falou aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Essa deve ser a verdade, irmãos. Infelizmente isso não é uma verdade para todos os cristãos, mas essa deve ser a realidade, que nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós entendemos a vida, nós enxergamos a nossa vida, nós determinamos nosso existir segundo a maneira de Deus, segundo a mente de Deus, segundo os caminhos do Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo, irmão? Vocês estão comigo aqui? Essa deve ser a nossa realidade. Nós devemos ter a mente de Cristo, nós somos chamados para isso. Romanos 12:2, nós precisamos ter a mente renovada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus falou a respeito de tudo. Você tem que sair da medida de falar, eu acho que é assim, eu acho que o ministério deve ser assim, eu acho que a igreja deve ser assada, eu acho que aquela pessoa deve ser assim, eu acho que o dinheiro tem que ser assim, eu acho. Irmão, você não pode se apoiar no seu próprio entendimento, você não deve andar segundo o seu próprio entendimento, que isso seria a sua maior tragédia. Você não deve ver as coisas, julgar as coisas, determinar as coisas segundo o que você pensa, o que você acha. Isso não tem valor nenhum. Porque a sabedoria do homem é loucura, irmão. É nada diante da sabedoria divina. Então, ter a mente de Cristo significa que nós pensamos como Ele, nós julgamos as coisas como Ele, nós entendemos as coisas como Ele, nós enxergamos as coisas segundo a ótica dele. E isso aí é o que você precisa, é o ápice, é o que você deve buscar com maior força e determinação que você pode aplicar em alguma coisa. É exatamente ter a mente de Cristo, porque aí significa que seus olhos são bons, então todo o seu corpo está cheio de luz, porque você está andando na luz, porque você está enxergando as coisas segundo Deus. Assim você está bem sucedido. Agora o ponto é que nós, irmãos, corremos o risco de vivermos exatamente como esses fariseus, afirmando que vemos. E aí automaticamente uma culpa permanece sobre nós, porque nós podemos estar dizendo que vemos, mas na verdade nós estamos vendo conforme aquilo que a gente quer ver, como a gente quer ver, da maneira como a gente quer ver, ou segundo lentes da religião, lentes da cultura. E a gente pode estar enxergando as coisas segundo o que a gente acha, segundo aquilo que a gente determinou a respeito delas. E aí a gente vai ter uma culpa que permanece sobre nós. Todos nós aqui somos salvos, não é? Todos nós aqui confessamos Jesus como Salvador, todos nós aqui somos cristãos, somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, tudo que você puder determinar aí, segundo a Bíblia diz que somos. Aleluia, amém por isso. Só que o ponto, irmãos, é que nós corremos um risco de estarmos exatamente como esses fariseus. Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou aqui para te levar a um lugar de maturidade, eu estou aqui para te levar ao entendimento certo das coisas, para que você tenha o seu galardão, para que você cresça no conhecimento de Deus, para que você não seja simplesmente um cristão confessando Jesus, um belo de um evangélico, e você não está vivendo nada do que é o reino, nada da sua herança em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa séria. Você pode estar determinando a sua vida, os seus dias e tudo mais a respeito da sua vida, segundo uma ótica que você criou, segundo uma ótica que você pensa, segundo uma ótica evangélica, segundo uma ótica da cultura do mundo, do sistema desse mundo, segundo a sua carnalidade.
e dizendo que está vendo como Deus. Porque preste atenção nisso, esses fariseus, irmãos, preste atenção nisso, tudo que eles estavam fazendo nesse episódio, por mais drástico que era, por mais terrível que era a condição deles, no coração e no entendimento deles, Felipe, eles estavam julgando fazer uma coisa que estava agradando a Deus, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando, preste atenção no que eu estou falando. Eles estavam julgando, estavam fazendo algo que estava agradando a Deus, que estavam defendendo a honra de Deus, que estavam defendendo a lei. Eles estavam tão tomados pela ótica religiosa judaica, tão tomados pela sua própria carnalidade, pelo seu próprio entendimento, Sandro, que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, indagando o próprio Deus, que era Jesus, indagando uma ação do poder extraordinário e infinito do Todo-Poderoso, que curou o cego de nascença, que trouxe luz para um homem, para um sofrimento de uma vida inteira. Só que eles estavam tão cegos, afirmando que viam, julgando estarem fazendo algo em defesa do Senhor, em defesa da lei de Deus, da palavra de Deus. Romanos 10, verso 2, Paulo falou o seguinte: eu posso atestar, dar testemunho a respeito dos meus irmãos os judeus, que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo que não se baseia no conhecimento de Deus. Romanos 10, 2. Que não se baseia no conhecimento de Deus significa que eles não estavam tendo a mente de Cristo, que eles não estavam tendo olhos bons, olhos iluminados pela revelação de Deus e do seu propósito. Eles tinham zelo por Deus, não era por Satanás não, irmãos. Está entendendo? Por Deus, mas um zelo que não se baseava no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, para saber, Senhor, como o Senhor enxerga essa questão? Lembra do diálogo de Deus com os profetas? Os profetas, irmãos, eles têm um coração tão precioso, e nós precisamos aprender com os profetas, porque os profetas, eles não andavam segundo o seu próprio querer e seu próprio entendimento. Os profetas, eles estavam tão dedicados a fazer a vontade de Deus, eles estavam tão aplicados em fazer o que Deus queria que fosse feito, da maneira que Deus queria que fosse feito, no tempo que Deus queria que fosse feito, independente do que iria custar para eles. Esse é o coração dos profetas. Que Deus conversava com eles: Jeremias, o que você vê? Ezequiel, o que você está vendo diante desse vale de ossos sequíssimos? Eu não sei, o Senhor sabe. Deus queria que Ezequiel visse conforme Deus via aquele vale de ossos secos. Ezequiel ia falar: eu vejo um vale de um monte de ossos sequíssimos. Deus estava dizendo: não, Ezequiel, eu vejo um poderoso e glorioso exército. Está na hora, irmãos, de você permitir a obra do Espírito, de te convencer, de tirar as escamas dos seus olhos, as escamas que você estabelece dos seus próprios julgamentos, do seu próprio entendimento, do seu zelo baseado no seu achismo, na sua religiosidade, na sua teologia, que é um lixo, que não é nada. E o sistema desse mundo embute na humanidade, embute nos cristãos, uma autossuficiência, um egocentrismo, que eles se tornaram PhDs em julgar igreja, pastores, pregações, tudo. Os cristãos estão indo mais para as congregações, para as reuniões da igreja, para julgar A ou B, julgar o pastor, julgar a visão, julgar não sei o que lá. Isso é um lixo. Eu tenho ódio disso, porque é um ódio que o Espírito Santo tem. Você pode me julgar do jeito que você quiser, isso é um problema seu. Mas isso é um nojo para o Senhor, porque quem é a cabeça da igreja é Jesus. Quem tem que julgar alguma coisa é Jesus e aqueles a quem Ele outorga da sua autoridade para fazer isso. E os cristãos estão achando que são o quê? Não conhece Deus, não sabe nada sobre Jesus, não sabe nada das Escrituras, não tem uma vida no Espírito e querem ficar blá, 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 blá. Não tem autoridade, não tem autonomia espiritual nenhuma, não tem relacionamento com Jesus nenhum. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Está sendo um desafio para nós, ministros, homens de Deus,
Falar sobre o fogo, falar sobre o poder de Deus, falar sobre o Espírito, e ver as pessoas balançar a cabeça, falar que sabe, que entende, mas não entende nada, não tem nem um pouco de noção do que é essas coisas, e trata isso de uma maneira banal, como se fosse qualquer coisa. É difícil, é desafiador para nós lidarmos com isso, irmãos. Eu sei do fogo de Deus, sabe nada. Não, o Espírito Santo, queimar, pode vir, ainda tem lenha, não sabe de nada do que está fazendo, do que está falando, não tem entendimento nenhum, não tem propriedade, não convive com o santo fogo de Deus, não se apresenta diariamente no Santo dos Santos, não tem uma comunhão íntima com o Senhor, não tem a mente de Cristo. Exatamente como esses fariseus têm um zelo por Deus, mas é um zelo que não se baseia no conhecimento de Deus. Eles não estão com o coração como dos profetas, aptos, estou gritando, para ouvir o Senhor falar. Como você vê? O que você está vendo? Senhor, o que eu estou vendo não significa nada. Às vezes alguns de vocês podem orar, Senhor, fala comigo. Para que Deus vai, como que Deus vai falar com você se você não está disposto a ouvir? Você não está disposto a desconstruir tudo que você acha que é a igreja, ou não sei o que lá. Para que Ele vai falar com você? Ele não vai perder seu tempo. Ele conhece seu coração obstinado na sua própria vontade, no seu próprio entendimento, na sua carnalidade. Você acha mesmo? Irmãos, por favor, eu falei sobre isso quarta-feira. Os cristãos estão achando que Jesus é um final de feira, aquele produto, sabe, que tem que vender para poder liberar a mercadoria. Por favor, por favor, por favor. Sabe? O que é isso, irmãos? Que brincadeira é essa? Não. O mandamento do Senhor é santo. Os sacerdotes foram chamados pelo Senhor para poder fazer a distinção entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Não vem me falar que você está queimando, não vem me falar que você conhece a Deus, se você vive uma vida completamente distante dEle, se você não ama a Bíblia, se você não ora, se você, pelo amor de Deus, trate meu Senhor mais a sério, trate a sua santa palavra mais a sério. Como que o Senhor vai falar se você não está disposto a ouvir? Porque você vai sustentar a sua convicção, sustentar a sua crença limitante, sustentar a sua ótica. Deus não vai perder tempo com você, meu irmão. Deus não está perdendo tempo com isso. O que eu quero chamar a sua atenção essa manhã? Você corre o risco de manter uma culpa sobre a sua vida quando você atesta que está vendo, que vê, que sabe, que entende. Mas isso tudo está baseado no que você acha, no que você quer, na sua carnalidade, na sua ótica, na sua mente, nas suas convicções. O Espírito do Senhor, irmãos, quer nos dar olhos para nós vermos como o Senhor vê. O Espírito da verdade, que é quem nos leva a toda a verdade, que é quem renova a nossa maneira de pensar, para que de fato e literalmente nós tenhamos a mente de Cristo. E como nós precisamos disso, irmãos, por favor, dê crédito que eu estou te falando. É disso que você precisa. Eu vou repetir o que eu falei quarta-feira. O seu problema não é se você não casou ainda. O seu problema é se você não está desesperado por sexo. Seu problema não é se você não tem dinheiro. Seu problema não é se você tem dívida. Seu problema não é se você não tem ministério. Seu problema não é nada dessas coisas. Seu problema é se você não conhece a Jesus, se você não tem a mente de Cristo, se você não tem comunhão com Deus, se você não está andando com Ele, se você não está cheio do Espírito Santo, se você não está em santidade, se você não está apto para se apresentar no Santo dos Santos, com mãos limpas e coração puro, se os seus ouvidos estão tão cheios, bloqueados de comichões do seu orgulho, da carnalidade, que você não pode e não consegue ouvir a voz de Deus, esse é problema.
se você não tem a presença santa do Senhor, esse é problema mesmo. O que adianta você casar, irmão, e não ter a glória de Deus? O que adianta você ter milhões e não ter a glória de Deus? O que adianta você ter todos os seus desejos realizados segundo aquilo que você acha que deve viver e você não ter a glória de Deus, não ter comunhão com Deus, não ouvir a voz de Deus, não ter a mente de Cristo, não estar enxergando como Deus, não estar vendo a sua vida como Ele vê? Seus olhos são maus, você vai estar cheio de trevas, como Lucas 11 diz. Alguém está comigo? Esses fariseus, irmãos, eles tinham zelo por Deus. Eles estavam questionando por que foi curado no sábado, sendo que a lei diz que não pode. Eles estavam querendo saber quem tinha feito, como fez, com qual autoridade. Mandaram chamar os pais do menino, do homem. Questionaram os pais. Ele era cego de nascença mesmo? Era. Como é que foi isso? Olha, idade ele já tem para falar. Pergunta para ele, que eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Isso aqui é uma coisa muito profunda. Todo esse zelo desses fariseus, irmãos, era em prol do Senhor, era em prol do mandamento do Senhor. Estão entendendo isso, João Pedro? Só que, como Romanos 10:2 diz, era um zelo que não se baseava no conhecimento, ou seja, no conhecimento não da lei, conhecimento de Deus. Porque se eles estivessem em comunhão com Deus, em intimidade com Ele, eles estariam celebrando o Messias. Eles estariam reconhecendo a obra de Deus, o tempo da visitação. Lembra que Jesus, antes um pouco de voltar para o Pai, de toda a sua obra de redenção, Ele chorou sobre Jerusalém. Ele falou: Jerusalém, se vocês tivessem reconhecido o tempo da visitação, vocês não conseguiram. Por quê? O zelo deles baseava no que eles achavam, no como eles viam, o que eles queriam. Então eles estavam em trevas, lentes limitantes, escamas de um zelo que não se baseava de uma intimidade, de estar andando com Deus. Porque Deus se move, irmãos. E se Deus vai mudar tudo da forma que Ele se moveu no ano passado, você precisa estar andando com Ele apto para transicionar, para ter a mente renovada, para entrar no frescor da novidade do que Ele está fazendo nesses dias atuais, para você transicionar para isso, porque senão você vai estar querendo fazer uma coisa velha numa coisa nova. E aí é o princípio, irmãos, do vinho novo com odres velhos, não funciona. E aí eu quero te chamar a sua atenção, que Jesus falou: eu não vou desperdiçar o vinho. Conhece o princípio do vinho novo, do odre novo? É isso que você tem que entender. Jesus falou: se eu colocar vinho novo em odres velhos, e eles estavam falando para esses fariseus, para esse sistema, para esses judeus estagnados e cauterizados no velho, eles falavam: o vinho velho é melhor. Eles não conseguiram andar na renovação de mente que só o Espírito pode provocar, pode gerar em você. Mas você andando com Ele, você não está baseando no seu zelo segundo o que você pensa e acha, ou o que já foi, as tradições, os costumes. Se tiver que mudar tudo, você está flexível. Você é um odre novo, flexível, couro novo, o couro ungido com o óleo do Espírito, o óleo do conhecimento de Deus, para estar maleável, para que ele tiver que mudar de tamanho, ele vai mudar. Então, ok, você pode receber vinho novo, porque Jesus não desperdiça vinho novo com odres velhos, porque Ele disse que o vinho novo arrebentaria o odre velho e ambos iriam se perder. Isso é muito poderoso e muito profundo. Então Jesus está falando com esses fariseus: já que vocês dizem que vê, a culpa permanece sobre vocês, porque vocês são responsáveis pelo que vocês estão afirmando. Vocês falam que sabem, vocês falam que são discípulos de Moisés. Se vocês estivessem realmente ouvindo Moisés, vocês estariam me submetendo a mim, porque Moisés falou a meu respeito. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém, irmãos. E sabe qual é o convite do Espírito da verdade para nós essa manhã? É que nós venhamos comprar de Jesus colírio para os nossos olhos. Essa é a palavra do Espírito do Senhor nessa manhã, irmãos. Compre de mim
colírio, para que vocês de fato possam ver, para que haja cura em seus olhos, para que essas escamas sejam retiradas, para que essa lente da sua vontade, do seu querer, do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria, de qualquer uma dessas coisas, possa ser removida para você enxergar segundo a ótica de Deus e automaticamente a sua culpa ser removida. Eu não estou brincando, irmãos. Eu não vou dar a mínima para quem está brincando. Eu não vou perder meu tempo com isso. Subir a montanha exige demais, eu não vou perder tempo. Não vou perder meu tempo. Não fui chamado para isso, eu fui chamado para aqueles que têm fome e sede e que estão desesperados para subir a montanha. Eu não vou perder meu tempo, eu não vou, meu irmão. Deus falou através do profeta Samuel: honrarei aqueles que me honram. Jesus não está desperdiçando vinho novo. Ele não faz isso. Jesus deu um conselho para a igreja de Laodiceia, que é o conselho do Espírito essa manhã. Uma vez que vocês dizem que veem, a culpa permanece sobre vocês. Pastor, essa é uma mensagem opressora, desconfortável, que seja. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito do Senhor, irmãos, eu não quero ficar repetindo, eu não quero ficar sendo exposto em insensatez aqui por causa do meu zelo pelo Senhor e por causa da medida espiritual, irmãos. Eu não quero, mas por favor, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor não quer que você seja um cristão retardado. Jesus não quer que você seja um cristão retardado. Retardado que eu falo, irmãos, não tem uma razão, não consegue compreender as coisas. Tem um retardo mental, não é assim? Não consegue entender as coisas, não consegue ter a idade ideal de entendimento a respeito da sua jornada. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus não quer, Jesus não tem nenhum prazer em ver cristãos assim, retardados quanto à palavra, quanto ao que Ele está fazendo, quanto ao seu reino, quanto à eternidade. Jesus não quer isso para nenhum de nós. Jesus quer que a gente veja quem nós somos nele, o que nós temos nele, o que nós podemos fazer nele, o reino do qual fazemos parte, a herança que temos nele de sermos reis e sacerdotes para Deus, de sermos morada, templo do Espírito que está em nós, que habita em nós, que nos move, que nos usa, que nos deu a sua própria autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, para ir às nações e fazer discípulos, para ser próspero segundo os reis do reino de Deus, para caminharmos em pureza, em santidade, em amor, irmãos. Vamos lá, alguém. Irmãos, em nome de Jesus, dê crédito, diga sim para o Espírito da verdade. Ele é tão precioso, Ele está falando conosco, porque Ele quer que nós sejamos pessoas que foram treinadas para vivenciar o seu reino, para andar na realidade, na dinâmica do seu reino, com propriedade, com autonomia, pessoas que têm espírito profético, que sabem o que Deus está fazendo, em quem Deus está usando, quem Deus não está usando, onde Deus está se movendo, onde Deus não está se movendo, quem carrega o fogo, quem não carrega, onde há o som de Sião e aonde não há. A igreja está indo como uma boiada retardada, não consegue ver nada, não consegue enxergar nada, não consegue discernir entre o bem e o mal, entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Eles comem qualquer lixo evangélico. Eles aceitam medidas ridículas de fé. Aceitam ser manipulados por líderes corruptos, carnais, que não andam no Espírito, que não estão andando com Deus. E aí, qual é a sua escolha, qual é a sua decisão? Em qual medida você quer estar e quer viver, quer caminhar? Não desperdice o dom de Deus. Não desperdice o dom de Deus. Não é possível alguém ouvir uma mensagem como essa e continuar vivendo e andando da mesma maneira.
Na mesma medida, eu não suporto imaginar uma coisa dessa. O nosso juízo é grande. Meu irmão, vamos lá, eu não estou brincando. Sério, irmãos, eu não estou brincando, gente. Jesus não está brincando. O Espírito do Senhor está nos chamando para crescer, para amadurecer, para subir a montanha, para níveis maiores, irmãos. Isso é para você. Você não pode estar deixando a sua mente vagar, como se isso fosse uma coisa qualquer, ou como se fosse para alguém, fosse para outro tempo. Isso é hoje, isso é agora. O avivamento está aqui, está agora. Ô irmãos, vamos lá, alguém. Você está esperando um homem vir? Ok, continue esperando. Você está esperando o avivamento vir? Ok, então continue esperando. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse quente ou frio. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas você diz: estou rico. Preste atenção, o Espírito está falando com a igreja. Quarta-feira o Espírito do Senhor está falando. Muitos cristãos, muitos de vocês estão dizendo: está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Cuidado. Está tudo bem segundo a sua ótica? Está tudo bem segundo o seu coração? Está tudo bem segundo o seu entendimento? Cuidado, você pode estar correndo o risco de estar como a igreja de Laodiceia, dizendo que, preste atenção, isso é muito forte, muito profundo. Veja se isso não tem toda a ligação com o que nós estamos usando de João capítulo 9. Os fariseus diziam que viam. Os fariseus diziam que viam. E Jesus falou: ok, já que vocês dizem que veem, a culpa está sobre vocês. Porque então vocês são responsáveis em dizer que veem. Então vocês têm que garantir que vê mesmo, né? Mas preste atenção, olha a igreja de Laodiceia. Olha o que Jesus está falando com esses irmãos. Vocês dizem: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essa era a visão da igreja de Laodiceia, João Pedro. Estou rico, adquiri riqueza, está tudo bem. Está tudo bem. Eu não preciso de nada, está tudo bem. Preste atenção, irmãos. Nossa, meu Deus, preste atenção. Isso era uma igreja? Laodiceia era uma igreja? Era salvos? Eram evangélicos? Entendi. Jesus manda uma cartinha para eles. O problema é que não manda para eles, né? Manda para o anjo da igreja, né? Para o pastor da igreja, o mensageiro dele para a igreja. Não mandou para os sai-vergonha A cartinha, o remetente, o destinatário, né? Era para o pastor da igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva. Tinha que ter mandado para cada irmão especificamente. Um anjo bater na porta: bom dia, o Senhor mandou uma carta para você, seu sem vergonha. Vocês não sabem o que é um encargo, irmãos. Vocês não sabem. Vocês dizem que estão bem, que tem tudo, que adquiriu riqueza, está tudo bem. Olha o que Jesus diz, irmãos, isso é tão maravilhoso. Não reconhece, não consegue ver, não consegue enxergar a sua real condição. Eles não conseguiam ver como Jesus estava vendo. A ótica era deles. Eles estavam dizendo: a gente vê, ok? Jesus falou: então sobre vocês a culpa permanece. Porque vocês estão dizendo que vem. Vocês estão se vendo ricos, cheios de tudo e que não precisam de nada. Mas deixa eu te falar como que eu estou vendo vocês. Jesus disse: vocês não reconhecem, porém, que é miserável, digno de compaixão
pobre, cego e que está nu. Vocês entendem agora o que o Espírito está falando com você? Está falando comigo, está falando conosco? Vocês ouvem a voz do Espírito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês entendem agora o que o Senhor está falando comigo, com você nessa manhã, irmão? Pastor, eu estou bem. Está tudo bem, amém, irmãos, ótimo. O fato de estar tudo bem não significa que não tenha mais. Não significa que não tenha mais nada para você experimentar, para você possuir, para você obter, para você alcançar no Senhor. Tem mais. Ou para alguns realmente está tudo ruim mesmo, está uma tragédia mesmo, está tudo pobre mesmo, está cego, está nu, está em pecado, está todo errado mesmo, toda errada, está endemoniado. Mas o Senhor é bom. Amém? Mas o Senhor é bom. Ele é cheio de graça e de verdade. Se Ele está falando com a igreja, toda vez que Ele fala comigo e fala com você, Ele não está falando simplesmente para que você ouça e pronto. Ele está falando para te libertar, te curar, transformar, perdoar, restaurar, levantar, salvar, colocar tudo no devido lugar. Ele está, em outras palavras, te dando oportunidade. Que profundo é essa palavra, irmãos. O Espírito do Senhor, o Espírito da profecia, está falando comigo, com você. Você não reconhece, você não consegue ver como eu estou vendo sua condição. Você está miserável aos meus olhos. Você está digno de compaixão, tão deplorável, tão ruim está a sua condição. Essa é a forma como eu estou te vendo. Você está pobre. Eles estavam dizendo que estavam ricos. Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Glória a Deus que a palavra de Deus respalda as minhas palavras aqui. O seu problema não é se você tem dinheiro ou não tem. O seu problema é você não estar se vendo como Jesus te vê e como Ele quer que você veja. Eles estavam dizendo, a gente está rico, a gente tem riquezas. Jesus está falando, você está pobre. Isso é muito profundo. Você está cego e está nu. Ou seja, o fato deles não estarem conseguindo interpretar nada do que era a condição deles era porque eles estavam cegos. O ponto era esse. Cegos espiritualmente, como aqueles fariseus. Veja que assim como aqueles fariseus estavam indo contra aquilo que o Senhor estava fazendo em nome do Senhor, Dani, essa igreja de Laodiceia estava indo contra, era a ótica do Senhor a respeito deles, mas em nome do Senhor, como igreja. Você entende como é sério a gente dizer que vê, só que a gente está vendo conforme a gente quer ver? Aí automaticamente uma culpa permanece sobre nós, porque o engano nos tira todas as possibilidades de mudança. O engano não nos permite ver como tem que ser visto. Certo? 18. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim a minha riqueza, o meu ouro. Compre de mim. Como que compra? Tem que pagar como? Não se trata de pagar, é de graça, é pela graça. Mas é com decisão, obediência e comunhão e conhecimento de Deus. É abrir mão de você mesmo, é abrir mão do seu entendimento, é abrir mão do que você pensa, é abrir mão da sua ótica. É falar, Senhor, eu não quero ver nada enquanto eu não vir segundo os seus olhos. Toca nos meus olhos. Se eu te ver alto e exaltado, eu serei santo como tu és santo. Eu te dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus quer nos dar o seu colírio essa manhã.
Oh, quão gracioso e bondoso o nosso Senhor Jesus é. Ele quer pingar o seu colírio em meus olhos, em seus olhos, para que as escamas caiam, para que as cataratas espirituais, religiosas, para que tudo aquilo que nos ofusca saia, para que nós possamos ter a ótica divina, a mente de Deus, para que possamos enxergar como Ele vê, como Ele enxerga. Que coisa preciosa, irmãos. Sabe o que o Espírito do Senhor quer nos ensinar essa manhã? Algo que é tão sublime. Se você, irmão, escuta o que eu estou falando, ouça a minha voz. Se você receber pelo Espírito, em revelação, essa chave espiritual que eu vou comunicar com você aqui agora mesmo, você vai ser alguém que está apto a andar e viver em avivamento todas as estações da sua jornada até o dia do Senhor. Guarde o que eu estou te falando. Isso é um segredo que poucos homens e mulheres alcançaram. É simples, está aqui, mas talvez você nunca viu dessa forma e nunca conseguiu ter a revelação disso. Mas guarde o que eu estou te falando. Se você alcançar isso, você vai ser alguém apto a ser sempre um odre novo. Automaticamente, irmão, nesse odre sempre vai ter vinho novo, fresco, de cada colheita, de cada safra do mover de Deus. Você vai estar andando em novidade de vida. Seus olhos vão estar sempre ungidos com óleo fresco para ver com novidade, com frescor, como Deus está vendo, como que Deus está fazendo, irmão. Você não vai ficar para trás no mover de Deus, você não vai se atrasar no tempo de Deus, você não vai desalinhar, você não vai ir para um lado quando Deus está indo para outro. O que esse homem alcançou? O que esse homem experimentou que é uma lição e revela uma chave espiritual para nós? É exatamente no verso 25 de João 9. Quando aqueles fariseus que viam pela ótica deles, ficaram questionando, perguntaram para ele, ele falou, depois chamaram de novo, perguntaram de novo, chamaram os pais. A resposta que esse homem dá é um segredo, é uma chave espiritual para aqueles que querem andar e conviver com Deus, com o fogo de Deus e andar em avivamento, sempre fresco, sempre ungido, sempre em novidade de vida. Ele disse o seguinte, verso 25, ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei com convicção, com autonomia, eu era cego e agora vejo. Pastor, não entendi. Por que você está falando que isso é tão sublime e profundo? O fato desse homem não saber de nada. Eu acho que é assim, eu vejo assim. Idiota. Eu não quero saber como é que você vê, o que você deixou de ver. Eu quero saber como Jesus vê, é isso que importa, porque Ele é a verdade. Eu não quero ser enganado nem por mim mesmo, nem pela minha própria ótica. Pior cego é aquele que fala que vê, né? Não é essa a piada, não é esse o ditado? Ou eu estou falando errado, é isso, não é? O pior cego é aquele que diz que vê, não é isso? Infelizmente a maioria dos cristãos estão assim. É cego, mas fala que vê. Não vê coisa nenhuma. E ainda fica questionando e perseguindo os que veem. A maior dádiva que eu e você podemos viver espiritualmente, irmãos, é não querer saber de nada. É só saber o que Deus sabe. Sabe aqueles que se mantêm frescos, ungidos em toda a estação da jornada? Não importa se eles fizeram 90 anos, eles parecem jovens, saltando como bezerros no curral, porque eles não se tornaram aqueles velhos religiosos, eu vejo assim, porque em 1980.
Ah, Deus faz assim, a igreja tem que ser assim, porque é assim que o meu tataravô falou que era. Eu prefiro ser como uma criança que não sabe de nada. Eu sei o suficiente para aquele dia que o Senhor está movendo, no dia que o Senhor está movendo. Eu não quero que o Senhor me pergunte: Everton, o que você vê? Ah, eu vejo isso e aquilo, porque na teologia está falando assim. Eu falo: Senhor, não sei, o Senhor sabe. Me mostra como o Senhor vê. Porque senão, irmãos, eu vou ser alguém que vai estar retendo de se levantar um poderoso exército, porque na minha ótica humana eu estou vendo um vale de ossos sequíssimos, enquanto os céus estão vendo um poderoso e glorioso exército. Vocês estão entendendo esse segredo espiritual? Vocês estão entendendo o que é avivamento? Vocês estão entendendo o que é andar com Deus? Ele falou: eu não sei se ele é pecador ou não. Eu não entendo esses grifos teológicos e religiosos de vocês. Olha, eu não sei se o que Moisés falou deixou de falar. Eu não sei o que o farisaísmo, os saduceus dizem. Eu não sei de nada. Eu sei que eu era cego de nascença. Eu nunca tinha visto aquela árvore que eu estou vendo ali agora. E vocês estão me perturbando porque eu estou vendo a árvore. Deixa eu ver a árvore, seus demônios. Deixa eu ver o brilho dos céus azul. O pior cego é aquele que diz que vê. Eu não quero me tornar tão cego espiritualmente que eu não vejo o brilho das coisas que Deus está fazendo. Ele falou: eu não sei se ele é pecador ou não. Eu não sei nada a respeito de nada. Eu sei de uma coisa: eu era cego, mas agora eu estou vendo. Essa é uma chave. Eu vejo o que o Senhor quer que eu veja. Eu vejo o que o Senhor quer que eu veja. Eu vejo como o Senhor quer que eu veja. O que eu penso, o que eu acho, não significa nada. Aí eu quero concluir para você ir para casa, ter um belo almoço e viver feliz para sempre. Verso 35. Glória ao Espírito Santo. Glórias ao lindo e precioso Espírito Santo, o Espírito da profecia. Eu te honro nessa manhã, Espírito Santo. João 9,35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Eu não sei de nada. Eu estou vendo tudo agora. Eu não sei quem é ele. Aqui está o segredo, aqui é tão precioso. Jesus falou com ele, verso 37. Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Você sabe que pouquíssimas vezes, e com os mais improváveis e desqualificados, foi que Jesus falou: eu sou o Messias. Foi com aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, que Jesus falou literalmente: eu sou o Messias. Pouquíssimas vezes. Foram os que mais estavam desarmados, foram os que mais estavam detonados mesmo, ou seja, eles não tinham propriedade de nada, não tinha entendimento deles, não tinha religiosidade nenhuma, não tinha nada. Aquela mulher, tipo assim, ela não sou apta nem para o Senhor falar oi comigo, ainda mais para o Senhor falar: eu sou o Messias. Para o Senhor mudar seu itinerário todo para passar por aqui, para encontrar com uma mulher completamente desqualificada. Vamos lá, alguém, irmãos. Jesus falou que esse homem, você já o tem visto. Sou eu que estou falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Glória a Deus pelo seu dom indescritível.
Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é para mim, isso é para você, isso é para hoje, isso é para agora. Você não tem que esperar mais um ano, você não tem que esperar mais um mês, você não tem que esperar vir um homem de Deus, um americano, seja quem for, você não precisa esperar uma conferência, você não precisa estar aqui, estar agora. Ah, não, eu vou mesmo morar na montanha, ficar lá. Se eu estivesse aí, irmãos, eu quero fazer das palavras do meu pai as mesmas agora. Se eu estivesse nessa cadeira ouvindo o que você está ouvindo, eu estaria louco, desesperado. Eu não sei, eu estaria subindo pela parede, eu estaria subindo nesse forro, eu estaria correndo pelo quarteirão da igreja. Talvez você não acredite no que eu falo aqui, se o Espírito está falando isso não é uma mensagem, eu nem sabia que eu ia pregar. Literalmente eu estou constrangido, porque não sou eu que estou fazendo nada, e ainda recebo por isso. Eu só sei de uma coisa, eu estava no meu escritório mais cedo dizendo: Senhor, se o Senhor não falar nada, eu não vou falar nada, eu não quero nem um pouco pegar aquele microfone. E o Espírito do Senhor falou: se você se mover, eu vou me mover. Por quê? Se tem fome, irmãos, mas eu não vou desperdiçar vinho novo, não. É caro demais para ter. É caro, vinho novo é caro. Para desperdiçar em odres que estão querendo só viver a vida, só fazer o que quiser, no fim vai fazer o que dá na telha. Eu não estou para isso. Eu não vou brincar com avivamento. São 21 anos e contando, cavando, cultivando, sendo refinado no fogo. Você entende isso? Eu não estou brincando de avivamento, irmãos. Eu estou dando a minha vida por avivamento. E avivamento é aquilo que Jesus pode fazer na sua vida, para poder fazer através da sua vida. Jesus quer que você tenha essa experiência. Lembra do caminho para Damasco? Veja como tudo está conectado, irmãos. Por favor, vamos lá, alguém. O que o Espírito falou quarta-feira, falou no outro domingo. Você entende uma coisa? Isso aqui é a mesma coisa de um caminho para Damasco que esse homem teve. Jesus falou com ele: eu sou. Quem você está vendo? Sou eu, o Cristo. E ele falou: ok, Senhor, eu creio. E adorou o Senhor. Aquele homem era um avivamento personificado. Lázaro era um avivamento personificado. Zaqueu era um avivamento personificado. A mulher do fluxo de sangue era um avivamento personificado. Bartimeu era um avivamento personificado. E contando. Eu quero ser um avivamento personificado. Porque quando as pessoas olharem para os meus olhos, por que os seus olhos brilham dessa forma? É porque eu vi o Senhor alto e exaltado. É porque eu tenho contemplado a face do meu Senhor. E Ele brilha como o sol. Irmãos, eu estava aqui na adoração nessa manhã. Foi tão profundo e tão forte o esplendor da luz, da glória de Deus, que eu literalmente senti que eu ia ficar cego. Você acha que as coisas estão aí, brincadeira, a gente está falando coisas. Ah, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Espírito do Senhor está se movendo. Esse é avivamento, irmãos. Avivamento não está vindo, avivamento está aqui, irmãos. A glória de Deus resplandecendo, a igreja do Senhor sendo preparada. Os dias estão aí e o Senhor quer um povo que vê, que tem propriedade, que caminha na luz do Senhor e tem comunhão com Ele, que tem zelo por Deus, mas um zelo que se baseia na intimidade, no conhecimento de Deus. Pessoas que estão andando com Deus e Deus diz: Everton, o que você está vendo? Senhor, eu não sei, Tu sabes. Eu vejo um poderoso exército se levantando. Ok, Senhor, então é isso que é.
Oh, irmãos, o que o mundo precisa não é de mais evangélicos nominais da Assembleia, da Batista, da Comunidade Atos, da Presbiteriana, da Metodista. O mundo precisa de pessoas que viveram o que esse homem viveu, que viram o Senhor falando: sou eu que falo contigo, eu sou o Senhor. E aí eles têm propriedade, eles vão sair pelas ruas, entrar nas academias, entrar no shopping, entrar no churrasco da família, e vai dizer: eu conheço o Senhor, eu vi o Senhor, e Ele tocou nos meus olhos. Por que você é feliz assim? É porque a cada dia eu me apresento como um sacerdote diante de Deus, no Santo dos Santos. Por que você está rindo? Por que você está feliz? Por que você está com esse sorriso no canto da boca, se está tudo tão terrível? Olha, me perdoa, mas é porque eu fui diante de Deus, e diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Antes de vir para cá, para esse churrasco de família deprimido, eu estava diante da glória de Deus, contemplando o brilho da face de Deus. E Ele é alegre, Ele é a própria alegria. Diante dEle até a tristeza salta de alegria. E é disso que eu estou falando, irmãos. De você chegar perto de alguém e alguém falar: ai, mas você é desconfortável, porque tipo, me incomoda. Ok, mas eu não estou fazendo nada. Ai, você fica com essas coisas assim, que não, santidade, assim, que não pode isso. Mas é porque eu estava com Deus, Ele é santo. Antes de vir para cá, eu estava no Santo dos Santos, Ele é santo. Então, eu só estou aqui. Se a santidade de Deus está te constrangendo, toma uma decisão. Ou se arrependa e caia para dentro, ou saia de perto. Porque santo Ele é. E santo eu fui chamado para ser como. É tão simples o avivamento, irmãos. É tão simples. É tão simples. É tão simples. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te honro, Espírito Santo. O Senhor é precioso. Tu és tudo para nós. O Senhor é um tesouro guardado em nosso coração. Te honramos essa manhã, nesse início de tarde, Espírito Santo. Que haja mais fome, mais sede na igreja do povo de Deus. Para, se for preciso passar horas na reunião, que passe, perca a fome. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito de Deus nos ajude. O Senhor é bom. O Senhor é bom.